A presença hoje é de uma personalidade capixaba odiada por muitos e amada por outro tanto. Eu me refiro ao jornalista Rogério Medeiros, com quem eu vou conversar agora. Rogério, você está aí por baixo, com 60 anos de janela na política capixaba, né? Não tanto, 55 por aí. Você pegou o quê, do governo Chiquinho para cá? Peguei o governo Chiquinho para cá. É? Dá pra gente, com esse tempo todo, conseguir identificar uma síndrome de governador? Característica, postura do governador, há mudanças na pessoa, no político que se acompanha e quando ele se alça ao cargo máximo do executivo, muda. Como é que é isso? Como é que é essa vivência? Me interessa, às vezes, mais a análise do comportamento humano do que propriamente o tititi político. Não, o Chiquinho, ele vem e interrompe uma oligarquia do Carlos Lindenberg, ele dá interrompida. Né? Porque até então vem Jerônimo Monteiro, que vem e entrega para Carlos Lindenberg, ninguém conhecia o governo, eles brigavam entre si. Tem uma hora que o Jerônimo briga com o irmão, vira oposição. Às vezes se suspeita que se fez propositadamente para continuar no poder. Aí chega no Carlos Lindenberg. Carlos Lindenberg, que diga-se de passagem, é bom fazer um registro, porque o Carlos Lindenberg, ele sempre disputou a eleição, ganhou e perdeu. Apesar daquele período de Getúlio, de interventores, o Carlos nunca entrou naquele. O Jones, o Jones Santos, que era outro personagem importante, entrou. Não é? Mas o Carlos sempre disputou a eleição. Isso também não elimina o oligarco que está no sangue político dele. Aí você chega na ditadura militar, né? A ditadura militar são os filhos da oligarquia. Quem é que foi? Você tem Arthur Gerhard Santos. Arthur Gerhard Santos, que é filho de Otaviano Santos, que era deputado estadual do processo oligárquico do PSD de antigamente, porque agora tem um novo PSD aí de Zé Carlinhos, etc. O PSD de antigamente era da chamada aristocracia rural, né? Não, porque não tinha voto em Vitória. Até então não tinha voto, o voto era no interior. Por isso, eles cresceram muito. Porque eles iam no interior, acertavam, ganhavam a eleição. Né? Quando a grande Vitória incha, né? Vai encher, né? Vila Velha cresce, Serra cresce, essas coisas todas, eles vão perdendo o poder. Né? Na razão direta da urbanização. Da urbanização, eles foram perdendo o poder. Nós tivemos depois Cristiano, Elcio, Eurico, Gerson Camargo. Primeiro Cristiano, depois Arthur Gerhard. Elcio não. Primeiro Cristiano. Elcio era estranho no ninho. Sim. O Elcio entrou porque era ligado ao grupo João Santos, ele servia ao grupo João Santos. Ele correu por fora, na verdade, não, né? Não correu por fora, tinha aquele... Marechal Cordeiro de Farias. Cordeiro de Faria, que bancou o eleitor era um ditador, era Geisel, foi Figueiredo, foi Costa e Silva. Então você tem Cristiano, Arthur, ele e Eurico Rezende. Rogério, bom, evoluímos até depois de Gerson Camata, depois de Gerson Camata tivemos Albuíno, né? Albuíno, depois Vitor Buarez, Zé Inácio, Paulo Artung, Renato Casagrande e Paulo Artung agora. Dá para a gente perceber uma progressão no Espírito Santo na questão da gestão, da questão da governança, na percepção de como o Estado deve ser conduzido? Olha, embora fosse na ditadura militar, o Cristiano foi um excelente governador, melhor que esses caras todos, você botou aí para frente. Melhor que esses caras todos. O Cristiano foi melhor que esses caras todos. Ele era também do jogo, como ele nasceu dentro do PSD, daquele negócio de pegar de cacete o adversário, ele também pegava. Mas ele foi bem melhor que esses todos. Não vejo nele maiores defeitos que não ter aplicado ao autoritarismo do regime do qual ele representava. Era praxe, né? Era praxe no Espírito Santo, mas foi bom governante. Rogério, como é que você viu o panorama político atual? Olha, aí você vai mexer numa casa de marimbona, né?
Você tem o Paulo Artung, com os métodos dele. O Paulo Artung decide as eleições antes. O Paulo Artung encharcou o judiciário de dinheiro, encharcou o Ministério Público de dinheiro, e aí, meu amigo, ele diz quem é do bem e quem é do mal no Espírito Santo. Mas imagine qual dos lados eu estou. Ele é que diz quem é do bem e quem é do mal. Aí ele vale tudo para ele. Agora você pulou o Camata também. Eu mencionei o Camata foi meio que uma transição, né? Não, o Camata foi razoável, porque é a abertura, é a questão democrática, né? O italianinho que veio lá da roça chegou aqui e tomou conta, né? Ele pegou... Ele começou vereador em Vitória. Ele teve uma carreira bonita, mas a gente lembra... Deputado estadual, deputado federal, governador e senador. Mas criou-se uma dicotomia no governo dele, porque se decidiu o seguinte: ele governava para fora e Zé Moraes governava para dentro. O gestor, de fato, era Zé Moraes. Pelo menos criou-se à época essa imagem. Se você se lembra. Olha, essa imagem é muito constante. Tem sempre alguém para pagar o pato. Não é? Mas, porque o Zé Moraes era um bom gestor. Sempre foi a qualidade do Zé Moraes ser um bom gestor, embora fosse médico. Ele era um bom gestor na história. E o Camata não. O Camata era um cara habilidoso, soube conduzir tudo, sempre conduziu bem, e um período razoável, né? Que se viveu. Hoje, você não tem noção exata do que vai acontecendo na frente. Você tem um Casagrande querendo voltar ao governo e tem o Paulo, não sabe para que lado que ele vai. Porque para ele ser senador, ele tem que ficar afastado do governo 6 meses. Ele tem que sair. Ele vai ser senador ou vai ser governador? Vai se reeleger? É um que está aí. E o Renato vai conseguir voltar? Eu acho que, como os dois são objetos de poder, o Renato, se o Paulo for para a reeleição, o Renato vai para o Senado, e vice-versa. Se o Paulo for para o Senado, o Renato vai para o governo. A presença hoje é de Rogério Medeiros. A gente volta já. Voltamos com presença. E a presença hoje é de Rogério Medeiros, polêmico jornalista capixaba, como disse no início dessa conversa nossa, amado por muitos e odiado por outro tanto. Odiado porque principalmente se entrincheira no século diário e dali exerce você diria uma renitente oposição? Não, eu não faço oposição, faço jornalismo. Só que a imprensa daqui é tudo chapa branca, então quando você faz jornalismo de conteúdo, você vira que é polêmico que você está aí falando. É polêmico, não sou nada disso. Eu tenho 40 e tantos anos de jornalismo, passei pelo Jornal do Brasil, passei pelo Estado de São Paulo, ganhei prêmio Oeste de reportagem, ganhei prêmio Unesco de reportagem, fui editor-chefe da Gazeta, pouco tempo, porque eles não aguentaram comigo, que eu quis fazer jornalismo, lá não se faz jornalismo. Estive no Diário, dirigi o Diário, de saudades dele, foi uma academia de jornalística no Espírito Santo. E passei pela Tribuna lá com você, não é? Fui seu empregado na Tribuna. Então eu passei por isso. Não. Nunca tive problema nenhum. Na hora que eu volto para o Espírito Santo para fazer um jornal que tenha compromisso com o fato, só isso. Compromisso com o fato no Espírito Santo, meu amigo, é crime. Então estão me criminalizando esse tempo todo porque eu vou atrás do fato, não importa quem esteja no fato. Você acha que o Espírito Santo continua um pouco capitania hereditária com alguns donatários? Não acho isso não. Eu não vejo essas coisas, a coisa dessa forma, não vejo essa coisa dessa forma. O que eu vejo é que você tem um governador que tem uma capacidade enorme de manipulação. Então você vê uma Assembleia intimidada por ele, faz o que ele quer, né? Você vê um Ferração, mas o tempo que eu tenho de jornalismo, o Ferração está aí derrubando Deus e todo mundo, dá rasteira até em cobra.
Está aí presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo da Rasteira. Não vejo, essa questão oligárquica já passou. Agora é pânico. São aqueles que são aterrorizados, porque o Paulo Atung é quem diz que você é do bem, você é do mal. Então, cara, o que vai ser do Espírito Santo daqui para frente? Quem é que vai aparecer? É isso, o Espírito Santo. Mas ele tem um capital indiscutível, né, Rogério? Ele tem voto. Quem? Paulo Atung. Aonde que ele tem voto? Como é que ele se elege? Como é que se elege? Ele prepara a eleição antes, como ele está preparando agora. O que ele fez? Ele quer evitar que o Renato seja candidato. De que forma ele quer evitar? Com essa antecedência toda. Ele quer evitar o Renato candidato onde? CPI do empenho. Quer dizer, aí vão botar ele que não pode ser candidato porque ele é ficha suja. É isso, cara. Ele ganha a eleição antes. Quando o Luiz Paulo disputou a eleição que perdeu para o Luciano, ele apareceu quando o Luiz Paulo precisava de 7 pontos para ganhar no primeiro turno. Entrou triunfante, dizendo que ia ajudar o Luiz Paulo. Aí ele não teve 7 pontos para botar. O Luiz Paulo não perdeu a eleição para o Luciano. Mas como é que o cara consegue se eleger pela terceira vez governador? Da mesma forma que ele fez essa, ele faz antes, ele prepara antes. Agora, por exemplo, se o Renato, vamos admitir que o Renato receba essa pecha de... Ficha suja. Ficha suja. Quem é? Arruma outro candidato para disputar com ele. Não tem. Quem é? Max Filho? Quem é? Agora você é jornalista, me responde. Agora sou eu que te pergunto. Em vez de, eventualmente, talvez o Ricardo Ferraz, que se sentiu preterido lá atrás. Ricardo Ferraz está no bolso dele, cara. Até o Magno Malta entrou. Está todo mundo na articulação dele. Ele botou, então, você não está conseguindo arrumar um nome. Quer que eu arrume? E é isso. Arruma, fala. O Espírito Santo. O Espírito Santo é isso aí, meu amigo. Que eu posso falar do Espírito Santo, que eu sou capixaba. Não, mas fala um nome, então, que seria uma alternativa hoje, do quadro político, da cena política que se apresenta. Quem? Você não tem. Eu não tenho. Eu perguntei para você, você não tem. Agora você pergunta para mim. Claro, aliás, pergunta não, mas não tem espaço para ter. Não tem espaço para ter. Se ele elimina o que pode ser candidato, que é o Renato, quem é que tem mais? E depois tem o seguinte, os dois se arrumam. Eu já disse para você, se o Paulo for candidato a governador, ele é senador. Os dois não vão se chocar, porque eles vão continuar sendo as expectativas de futuro político do Espírito Santo. Você acha que as eleições municipais vão ser nacionalizadas, vão refletir um contexto nacional? Não, ela dificilmente ela reflete isso. Porque ela reflete o mundo. Onde está o poder, está no município. Se você está de um lado, eu estou com outro. Se você vai para o Paulo, eu vou para o Renato. Polariza. Renato. Então não tem. A eleição municipal, ela apenas vai ser um palco para a vitória. É uma eleição que todo mundo... Essa eleição, eu acho até que vai ter uma queda grande de pessoas que não queiram votar, porque ela que vai ser a grande eleição. Você quer perguntar por ela? Quem é que vai ganhar a eleição em Vitória? Eu vou perguntar. Você está me confiscando o direito de perguntar, então responde para nós. Quem vai ganhar a eleição? Não, quem está saindo, quem tem condições absolutas de ganhar é o Luiz Paulo. Mas o Luiz Paulo é ruim de chegada, né? Ele é ruim de chegada, mas é o cara que tem mais credencial. Só um detalhe, Rogério, você acha que o Renato preservou o capital político dele depois de ele perder a eleição no primeiro turno, tendo a máquina na mão? Que máquina? 70% da máquina dele estava na mão de Paulo Atung. 70% estava na mão de Paulo Atung. Ele acreditou que o Paulo ia ser candidato ao Senado. O Renato, eu costumo dizer que o raio caiu no mesmo lugar para ele 3 vezes, não vai cair na 4ª. O Vitor Boas no governo cismou que ele tinha que ser o vice, fez ele vice. Não é? Aí depois pego ele, faz ele para disputar com o Max, para ver se ganhasse. Juntou todo mundo para derrotar o velho Max. E depois aconteceu o episódio do Ciro na eleição presidencial e ele virou governador.
Então caiu 3 vezes o raio. Está esperando a 4ª vez? Não vai chegar, não. Esse raio não cai mais, não. Entenderam por que o Rogério Medeiros é tão odiado quanto amado? Por isso. Por essa postura questionadora e incisiva. Rogério, sou muito grato a você pela sua presença aqui, nesse início de carreira do programa Presença aqui na Rede TV. Eu faço votos que você possa agora ser um entrevistador livre, porque na tribuna você vivia sob absoluta censura. Rogério Medeiros, Presença fica aqui, até já.